nos seus momentos finais do seu ministério aqui na terra. E eu queria voltar um pouquinho no começo. Aleluia. No começo, quando o pecado entrou no mundo. Deus, ele criou Adão e Eva. E colocou eles no jardim. Para que ali eles habitassem. Para que ali eles cuidassem daquele jardim maravilhoso. A qual tinha muitas maravilhas. Lá não se plantava. Lá não precisava arar a terra. Lá nascia. Lá brotava. Tudo quanto é tipo de alimento que o nosso corpo necessita. O Senhor dava ali para aquele povo, para aquele casal. E eles estavam ali num corpo perfeito. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Saúde, eles podiam beber, comer o fruto que dava vida. Aleluia. Mas o Senhor Deus só deu um mandamento para eles. Eu deixo vocês aqui para gozar dessas maravilhas, comer essas delícias. Vocês não precisam se esforçar para trabalhar. Apenas eu te dou um mandamento: que não coma daquele fruto daquela árvore ali. Porque se vocês comerem aquele fruto daquela árvore, vocês passarão a conhecer o bem e o mal. E certamente morrereis. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor só deu a Adão e a Eva um mandamento. Aleluia. Mas, infelizmente, irmãos, Satanás, que é o inimigo, glória a Deus, o diabo, que é inimigo de tudo que é do bem, aleluia, ele invejou do homem, e ele quis também que o homem fosse prejudicado pelo pecado, assim como ele, pelo pecado de rebelião, rebeldia, e queria ser maior do que Deus. Ele foi expulso e lançado no Hades. E ele, por inveja, porque ele não quer ir sozinho para onde ele está determinado ir eternamente, ele invejou e ele foi ali, sagaz, num corpo de uma serpente, e começou a falar com Eva. E Eva, na sua inocência, ela foi deixando Satanás entrar no seu pensamento, no seu coração, e pela cobiça dos seus olhos, ela desejou aquele fruto. E acreditou nas palavras falsas daquela serpente. E então ela tomou aquele fruto, ela comeu daquele fruto e levou para o seu marido. E ele em seguida também comeu o fruto. E logo depois, irmãos, veio ao arrependimento, porque algo já não estava mais normal entre eles. Porque a desobediência havia entrado em seus corações, eles não eram mais puros. Então, irmãos, eles foram condenados a ter que sair do jardim. Mas o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, Ele planejou. Vocês erraram, mas o plano não está tudo perdido. Porque eu criei vocês a minha imagem e semelhança. São de mim, vocês são parte de mim. Eu vos criei a minha imagem e a minha semelhança. Vocês têm a minha semelhança. Eu olho para vocês e me vejo também. Eu sou o Pai. Mas, já que você pecou, mulher, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia. Irmãos, e sabemos que o plano de Deus ele é maravilhoso. Como que uma mulher pode dar à luz? Né? Como algo pode gerar em seu ventre sem o homem? Mas Jesus disse da semente da mulher. Por quê? O Espírito Santo entrou sobre a vida de Maria e pelo milagre do Senhor, Maria concebeu. De Maria saiu a semente, irmãos, aleluia, que foi plantada por Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pelo poder do Espírito Santo que desceu sobre ele, o poder de Deus ali fez a obra perfeita. Nasceu, aleluia, aquele que pisaria na cabeça da serpente, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então esse que haveria de vir para pisar na cabeça da serpente, ele veio de uma jovem Maria, aleluia, uma moça simples, que era noiva, ela não era casada ainda, e ela era pura, mas o Senhor fez um grande milagre, e ela concebeu a Jesus. E Jesus, ele veio, ele sentiu as mesmas dores, as mesmas paixões, tudo que eu e você sentimos, ele sentiu.
Porque nós pensamos, Senhor, nós somos carne. Ele estava como carne também. Ele foi tentado, como eu e você também fomos tentados. Mas ele foi fiel, aleluia, até o fim. Aleluia. E quando ele chegou à idade de 30 anos, ele foi batizado, começou o seu ministério. E durante 3 anos, aonde ele passava, havia morte e a vida, aleluia, brotava. Onde havia sequidão, aleluia, florescia. Onde ele passava, o milagre acontecia. Aleluia. Quando Jesus ele veio, irmãos, havia um tempo terrível ali em Israel, onde os seus governantes, os seus sacerdotes eram pessoas corruptas, pessoas que abraçavam a lei de Moisés, mas eram hipócritas. Eles eram tão humanos, eles não tinham nem um pingo de espiritualidade, eles eram totalmente carnais. Eles não tinham o Espírito Santo. E eles ficaram cegamente naquela lei de Moisés. Mas eles não entendem que quando Deus quer, aleluia, Ele muda os estatutos, Ele muda a lei, Ele faz, aleluia, o que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele enviou o seu Filho na face da terra. Não foi qualquer um que veio, foi o seu Filho, que era o Messias prometido para a nação de Israel. Ele veio para aquela nação, mas eles não o receberam. Mas Jesus, Ele falou, a todos que me receber a mim, aleluia, eu também o receberei. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E veio ali, Jesus começou o seu ministério. Na lei de Moisés, um homem sacerdote, ele jamais poderia tocar em alguém impuro. Jamais ele podia tocar em alguém enfermo, que ele estaria se contaminando. Porque a lei deles era muito rígida nessa parte. Então, irmão, só quem tinha direito a entrar no tabernáculo e adorar o nome do Senhor, pessoas que não tinham defeito, pessoas religiosas, mas as pessoas que estavam na beira da sarjeta, as pessoas que estavam na rua mendigando, ninguém dava nada por eles, a não ser uma simples esmola. Mas quando Jesus passava, Ele não dava esmola, Ele curava. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E aquele homem leproso, um leproso não podia nem se aproximar da sociedade. E Jesus falou, irmão, não estou nem aí, porque eu sou a vida. Aleluia. O leproso era levado para morrer num lugar específico, porque ele era impuro. E ele podia contaminar as pessoas. Jesus não estava nem aí. Jesus tocou naquele homem, aleluia, e limpou a sua lepra. Aleluia. Jesus abriu os olhos do cego. Aleluia. Jesus disse para os paralíticos, toma a sua cama, levanta e anda. Aleluia. Ele fez muitos milagres. Ele multiplicou o pão. Aleluia. E as pessoas criam que ele era o Messias. Não pelas suas palavras, mas sim pelos milagres que ele fazia. Aleluia. Não tinha como contestar que ele era filho de Deus. Não tinha, porque onde ele passava, o milagre acontecia. As pessoas viam o cego Bartimeu, outro homem andando pelas ruas. Viam os leprosos andando pelas ruas. Viu uma mulher com fluxo de sangue andar nas ruas e curada. As pessoas viam e perguntavam, eu lembro de você. Você era coxo. Hoje você está andando. O que aconteceu? Foi Jesus que me curou. Eu encontrei um homem que ele é o filho de Davi. Ele é o Messias, Ele me curou. E só as pessoas ouviam ver o milagre, as pessoas se convertiam. Aleluia. Só que os judeus, eles queriam que o Messias deles, irmãos, enfrentasse os romanos, tomasse o lugar no trono de Davi, tocasse para fora aqueles romanos que estavam ali dominando aquele império. Mas não, Jesus não veio para isso. Jesus não veio para restaurar o mundo, ainda Ele não veio, porque Ele vai vir. Mas Ele veio, irmãos, para trazer o reino. Mas não o reino deste mundo, o reino dos céus para a terra. Aleluia. Ele veio trazer o homem de volta para com Deus. Porque depois que Eva e Adão cometeram aquele pecado, nós tínhamos uma separação para o seu pecado ser perdoado. Se você era rico, você tinha uma ovelha, um bezerro. Se você era mais ou menos, você tinha uma pombinha. Se você era pobre, você pegava um pardalzinho ali
e levava para sacrificar, porque sem sangue inocente não tinha como perdão para os pecados. Mas Jesus, ele veio para fazer um sacrifício só, aleluia, e nos levar até a Deus. Ainda que Satanás lutou para que ele não descesse naquela cruz, para que ele não passasse por tudo que ele teria que passar, mas ele venceu, igreja do Senhor, ele venceu, aleluia. E depois que ele multiplicou os pães, eu creio que muitas pessoas falam, agora nós estamos unidos, ele vai subir no trono, ninguém vai ter fome, não vai acontecer mais nada de ruim. Mas eles não sabiam que esse mundo já estava contaminado, e que esse mundo um dia será destruído, e será construído um novo céu, uma nova terra. Essa é a verdade. Essa é a verdade da palavra do Senhor. É a verdade que as mensagens coach hoje em dia não falam para você, mas eu quero te dizer nessa noite. Este mundo vai ser destruído. Isso não são palavras minhas, mas são palavras do próprio Jesus. Aqui em Mateus, glória a Deus, 16:24. E aí todo mundo ansioso para que Jesus se tornasse o grande rei de Israel. Um dia Jesus perto, ali chegando perto dele chegar e ser entregado ali, ele disse para eles, porque eles estavam ansiosos para ver quem que ia sentar do lado de Jesus lá no trono, quem ia mandar, porque o pensamento deles era carnal. Eles não entendiam que o reino que Jesus trouxe para mim e para você é o reino do céu. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E o Senhor disse assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque Jesus fez tudo isso. Ele seguiu, ele operou milagre, ele tomou a sua cruz e seguiu. Ele não falou, vem para Jesus que vai ser fácil, vai ser chocolate. Não, ele falou, toma a sua cruz e siga-me. Porque ele sabia que ele tinha uma cruz para carregar também. E que eu e você temos uma cruz também para carregar. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aleluia. Por que perder a vida? Porque, irmãos, viver nesse mundo, nessa terra a qual eu e você vive, é sermos egoístas. É nós querer somente sentir prazeres. Nós só queremos coisas que satisfaçam o nosso interior. Mas a hora que você está cometendo esses atos, você sente uma alegria, mas depois que passa, você se sente infeliz, porque tem um vazio dentro de você, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. O homem, ele pode estar indo para as baladas das noites, se drogar, beber e fazer tudo que Satanás oferece, vai te trazer uma alegria passageira. Mas o que Deus tem para te dar é eterno, aleluia. Irmãos, se eu perguntar aqui, quem tem plano de saúde, alguns vai levantar a mão. Quem tem plano funerário, outros vai levantar a mão. Mas quem tem plano de vida eterna aqui, aleluia, nessa noite? Eu te pergunto, aleluia. Porque, irmãos, servir a Deus e renunciar ao mundo é fazer plano de vida eterna. Porque Deus, Jesus e o pecado não combinam. Aleluia. Não combina. Sabe por quê, irmãos? Enquanto você está se drogando, você está destruindo o seu templo, que é o Espírito Santo. Enquanto você está bebendo, você está destruindo o seu templo. Você está se acabando muitas das vezes, né, irmãos? Muitos no mundão, eles se acabam. Acabam no seu fígado, na bebida. Eles acabam com os seus corpos nas drogas. Aleluia. E depois, em vez daquilo trazer uma felicidade permanente, é uma felicidade passageira, é uma felicidade enganosa. Aleluia. Porque o homem não foi feito para ficar na terra. O homem vai voltar para Deus. Porque quando Deus fez Adão, o Senhor soprou na narina dele e deu fôlego de vida. E o Senhor disse que um dia o pó ia tornar para o pó. Deus falou para Adão, até o dia que você voltar para o pó, porque no pó você veio, mas o Espírito volta para Deus. Essa matéria aqui, irmãos, vai perecer. Você que investe mais nessa matéria, mais em prazeres da carne, isso aqui, não é nada. Isso aqui ou vai descer para a cama fria, ou vai ficar ou subir no dia do arrebatamento. Essa matéria não serve para nada. Aleluia. E aquele que salvar a sua vida significa assim,
Eu quero fazer tudo que Deus não quer que eu faça. Eu quero fazer tudo que Deus abomina. Aleluia. Isso é perder a sua vida. Achar a sua vida. Agora, aquele que quer perder a sua vida é aquele que renuncia o mundo por Jesus. Aleluia. Eu renuncio tudo que Deus não gosta. Eu renuncio tudo que Deus abomina. Aleluia. E esse segue a Deus. Não é fácil, mas se você for até o fim, você vai achar. Aleluia. Aleluia. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aleluia. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você lá no mundo, todo mundo bate nas suas costas, todo mundo fala, você é o cara, você é isso, né? Bate nas suas costas enquanto você está de pé, mas quando você está na sarjeta, ninguém quer saber. Aleluia. Então, irmãos, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se na última hora você perder tudo, perder a sua salvação, a sua vida eterna? Já parou para pensar o que é eternidade? Muitos já desceram para a sepultura sem Jesus, irmãos. E não queira saber o que está preparado para aqueles que não aceitarem Jesus como seu Salvador. Aleluia. Porque Jesus disse assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E quando Jesus foi crucificado ali ao meio, eu não sei porquê, mas sempre eu falo isso quando eu vou pregar. Jesus ele foi colocado ali no meio, e à sua direita e à sua esquerda ficaram dois ladrões. Um começou a falar para Jesus, você não é o Cristo, você não é o Deus Todo-Poderoso, por que você não desce daqui? Salva eu, salva você. E Jesus ali naquela agonia, mas o outro tomou a palavra e disse, não fala isso porque nós estamos aqui, porque nós merecemos. Os nossos pecados nos trouxeram até aqui, mas esse aí não fez nada, esse é inocente. E ele virou e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Aquele homem, ele encontrou Jesus no paraíso logo após eles deixarem de respirar aqui. E acordaram na glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então o que adianta, irmãos? Ganhar tudo aqui na terra, fama, beleza, e perder a sua alma? O que adianta? O que dará o homem em recompensa à sua alma? Você pensa que quando você morrer você vai levar dinheiro? Não. Você não vai levar a conta bancária. Você não vai levar o seu carro do ano. Você não vai levar a sua mansão. Você vai voltar para o nu. Porque você veio nu e nu você vai voltar sem nada. Aleluia. Porque para chegar no céu não tem dinheiro que compra a sua salvação. Aleluia. Não tem nada, irmãos. Quantos já desceram a sepultura e tinham tanto dinheiro, mas na hora o seu dinheiro não pode comprar saúde, o seu dinheiro não pode comprar vida longa. Sabe por quê, irmãos? Um dia a conta chega. Muitas das vezes pessoas desprezam a Deus, aleluia, só querem saber das coisas deste mundo que trazem prazeres, aleluia, passageiro, e não quer saber de Deus. Quando chega no seu último momento, o seu dinheiro não serve para nada, aleluia. Quantos irmãos que deixaram heranças e fortunas inestimáveis, mas eles morreram sozinhos, dentro de um quarto, aleluia. Temos tantos ali que morreram ali de Hollywood, pessoas que morreram ali dentro de um quarto sozinhos. Aleluia, porque eles ganharam tanto dinheiro, mas morreram sozinhos. Se você parar para pesquisar na internet, você vê eles falando sobre a autópsia de alguns famosos. Irmão, é triste de ver. É triste como eles morreram tão sozinhos e sem paz. Uns só queriam dormir. Aleluia, precisava dormir. Igual, né, eu vi sobre o Michael Jackson. Ele só precisava dormir, porque ele ia fazer uma turnê, ele ia voltar para o palco, ele ia fazer uma turnê, ele precisava dormir. Mas ele não conseguia dormir. Ele tinha tudo, mas ele não tinha paz. E o médico, durante aquela noite e aquela madrugada, foi medicando ele com alguns remédios que não faziam efeito. Aí diz na autópsia que ele deu uma pequena quantidade daquela
Anestesia geral que a gente toma para fazer cirurgia, deu uma pequena quantidade daquela anestesia. Mas como ele estava com o corpo debilitado, frágil, mal alimentado, ele não resistiu àquela dose e acabou falecendo, irmãos. Tudo porque ele não tinha paz, ele precisava dormir, mas estava dias sem conseguir pregar os olhos. É coisa triste, dói a gente saber que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, irmãos, e perder a salvação. Aleluia. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. Irmãos, Jesus vai voltar. E enquanto Jesus voltar, irmãos, não dá tempo para se arrepender. Não dá tempo para você correr na irmã que você não suporta nem olhar na cara dela e pedir perdão. Isso também não te leva para o céu. Não dá tempo de você deixar o pecado que você trata com tanto carinho, com estimação. Tem pecado, irmãos, que eles acabam sendo um pecado de estimação. Aleluia. A gente não consegue mais se libertar. A gente nem perdão pede mais. Mas, irmãos, não vai dar tempo. No arrebatamento não vai dar tempo da gente se arrepender. Porque vai ser um abrir e fechar de olhos e ninguém sabe quando será. Aleluia. Ninguém sabe. E lá o Senhor vai dar a cada um segundo as suas obras. Por isso, irmãos, nessa noite, venha meditar nessa palavra. O que você está fazendo para o Senhor? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E para terminar, em verdade eu vos digo que há alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Talvez, irmãos, nós somos a geração que não vai descer a sepultura, mas vamos ser a geração do arrebatamento. Não sabemos se Jesus pode vir para mim ainda hoje, ou para você ainda hoje, porque se eu morrer, ele vem para mim. Nós não sabemos, irmãos, o dia e nem a hora. É por isso, irmãos, que eu quero falar essa palavra para você nessa noite, porque muitos têm falado palavras vazias nos altares, muitos têm pregado que o povo quer ouvir e que o povo vai se sentir feliz, mas não prega para ele sobre a vinda de Jesus, não prega para ele que ele tem que se transformar em uma nova criatura depois que aceita Jesus. Não fala a verdade para ele. E aí Jesus vai voltar, ou ele vai ser chamado antes da hora de Jesus voltar, e ele não vai subir, ou ele vai se encontrar no inferno. Por quê, irmãos? Porque não tinha uma pessoa para falar a verdade. Mas que o Senhor levante nessa noite, aqui nesse lugar, pessoas que falam a verdade. Jesus te ama e Ele quer te levar para o céu. E se você não aceitar Jesus, tem um lugar tenebroso te esperando. Irmãos, querem calar a nossa voz. Querem calar a voz da igreja, para que a igreja só pregue bênçãos e vitórias. Chave de casa, chave de carro, aleluia. Mas não há mais tempo, irmãos. É tempo de nós nos levantarmos e falar a verdade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A senhora deve essa oportunidade. As palmas, louve, exalte o nome do Senhor.